Boa tarde, amigos dos 5 Minutos de Bizu. Pode ser que hoje haja um pouco de ruído, que o pessoal está jogando futebol ali atrás, enquanto nós estudamos. Vou falar de Fatos da História Naval, um livro muito agradável de ler. O segundo capítulo, já falamos sobre o primeiro. Então, recomendo que façam a leitura do capítulo 2, é muito importante. Há muitas questões de prova neste capítulo. Relembro, isso aqui é gratuito e é uma agenda da minha vida de estudo. É uma maneira que eu tenho de manter o foco para continuar estudando para o QOA. É uma maneira também de motivar outras pessoas e levar o conhecimento da história militar naval a quem interessar. Venham comigo, vou mostrar agora o aplicativo que eu gravo aqui, a tela do meu celular, e vou passar os slides hoje. Provavelmente o vídeo vai passar um pouco mais dos 5 minutos. Venham juntos. Temos aí na tela o Video Maker, que é para a edição desses vídeos, e o AZ Screen Recorder, é o qual vou gravar a tela do meu celular para mostrar os arquivos de PowerPoint hoje. Então vamos lá. Vou começar aqui a apresentação do slide Fatos da História Militar Naval, capítulo 2, a dimensão restrita do mar. Então esse capítulo é muito interessante porque ele vai falar que o mar Mediterrâneo era o mar da Antiguidade Ocidental. E vai falar também que a primeira vez que aparece o elemento naval em grande escala foi um ataque da Ásia sobre a Europa. É a tentativa do Império Persa em dominar a Grécia na metade do século V a.C. Prosseguimos. Então temos neste capítulo Guerras Medas ou Pérsicas, que durou de 492 a 480. A vitória foi dos gregos, conforme está em amarelo. Então a primeira tentativa foi em 492, boa parte da esquadra foi destruída por mau tempo. A segunda em 490 a.C. A terceira em 480, um exército com cerca de 180 mil homens deixou a Ásia Menor. Depois, a esquadra persa, que era composta de vários navios e marinheiros de diversas origens, pertencentes aos estados vassalos do Império Persa, notadamente fenícios e gregos da Ásia Menor, obrigados a combater os seus companheiros helênicos, se deu a Batalha de Salamina, que redundou em grande e memorável vitória dos gregos, bastante inferiores em número. Nota-se que é uma questão que veio na prova agora, falando da Batalha de Salamina, porém com conteúdo fortemente econômico. Em 479, houve a Batalha Naval de Mykale, uma batalha naval terrestre. Lá no rodapé do livro, ele vai falar também da Batalha de Aigos Potamos, que vai ser em 405 a.C., em que os espartanos venceram os atenienses. São as mais conhecidas, a de Mykale e Aigos Potamos. A de Mykale ainda na questão das guerras medo-persas. Então, podemos ver que nessas guerras, a vulnerabilidade dos exércitos operando longe das suas bases. O livro também faz uma menção que Napoleão no Egito vai ficar na mesma situação que Xerxes na Península Helênica. Próximo tema do capítulo 2 é o mar neutralizado, indicando que Alexandre o Grande fez uma operação inversa. A partir de terra, ele neutralizou uma esquadra e assim pôde concluir a sua expansão da Ásia Menor, por via terrestre, e assim conquistar todo o Império Persa. Já outro tema do capítulo é Delenda es Cartago. Já são aqui no contexto das guerras púnicas, que é Roma versus Cartago. Aqui Roma vai sair vitoriosa. Essa guerra passa de 264 a.C. até 146 a.C., quando Cartago é aniquilada totalmente. Questões que caíram bastante em prova foi a Batalha de Ácio em 31 a.C., repetiu várias vezes. Depois eu vou mostrar a prova para vocês. Primeiro, hoje eu vou seguir apenas com o capítulo 2. Então, as guerras púnicas foram rivalidades comerciais e marítimas. E aí, na prova recente agora de 2020, 6 de dezembro,
há uma questão mencionando aqui que os romanos haviam acabado de conquistar a Península Itálica, englobando seu novo território as cidades gregas do sul da bota italiana. Então vê-se aqui que Cartago já era uma potência marítima e Roma viria a se tornar uma potência marítima a partir da sua primeira vitória em 260 na Batalha de Miles, que também foi questão de prova, se eu não me engano, de 2019. Então, nas guerras púnicas, a tática naval ainda era a abordagem. Os fenícios foram os aperfeiçoadores do esporão, como vimos no capítulo 1, e eram utilizados também em grande vantagem pelos cartagineses. Então, os romanos, que eram soldados terrestres, inventaram o corvo, que foi a solução para eles conseguirem a sua primeira grande vitória no mar, que foi na Batalha de Miles, como já mencionamos, na costa da Sicília. E essa guerra púnica, né, segundo o livro, houve grande e acentuado motivo econômico. Com essa conquista, Roma vai estabelecer o domínio no Mediterrâneo, um mar fechado, e vai denominar Mare Nostrum. Em algum tempo, as tropas romanas marítimas foram muito atacadas no mar por causa da pirataria, o que vai fomentar depois o surgimento do navio de guerra para defender os navios contra os piratas. Então, em 67 a.C., Pompeu limpou os mares romanos da pirataria. Outro fato interessante na questão romana foi a formação do segundo triunvirato, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Lépido morreu aí de alguma maneira que o Estado propôs a sua morte, né, para poder sair da jogada. Então sobrou Otávio e Marco Antônio. Então Otávio partiu contra Marco Antônio, então na Grécia, em companhia de Cleópatra, próximo a Actium. Marco Antônio resolveu tentar a sorte no mar, enfrentando os navios de Agripa, almirante de Otávio. Em caso de êxito, poderia apelar para uma batalha terrestre. Em caso de fracasso, retirar para o Egito por via marítima em companhia de Cleópatra. Então, Marco Antônio estava junto com Cleópatra e Otávio do lado romano. E Agripa era general de Otávio. Muito superiores no mar, Otávio vence Marco Antônio. Essa vitória se deu na Batalha de Ácio, em 31 a.C., já tema de muitas provas. Incapaz de vencer os navios de Agripa, Marco Antônio viu-se desfazer no mar os sonhos de seu império. A partir daí, consolidou-se o Mare Nostrum romano e estabeleceu-se a Pax Romana, o mais longo período de relativa paz na história. Depois da queda de Roma Ocidental, já em 453, quando Roma já foi senhora dos mares, fez a Pax Romana, restou Constantinopla. Isso de acordo com a bibliografia. Eu estou mostrando aqui um resumo meu da bibliografia e mostrando pontos importantes. Então, nas lutas pela conquista de Constantinopla, são vistas grandes campanhas navais decisivas na sorte da Europa Oriental. Um fato interessante foi o fogo grego aparecido em 677 depois de Cristo, quando Constantino IV, conhecendo as possibilidades da nova arma, emprega com pleno êxodo contra seus inimigos, os turcos, os árabes, destruindo a esquadra árabe junto ao Mar de Mármara. Constantinopla sofreu vários ataques e um fato interessante que foi pilhada barbaramente pela Quarta Cruzada Cristã de 1204, um fato importante também a ser memorizado para a prova. O navio de guerra medieval era o dromo. Todas as lutas no mar, antes do aparecimento do dromo, foram feitas a navio de remo. Na Alta Idade Média, o dromo apareceu, foi um navio muito empregado, tanto cristãos quanto os árabes utilizavam esse navio. O navio sofreu evolução, houve aqui um castelo construído com traves e seteiras para os arqueiros. No castelo de proa elevava-se uma espécie de pequena torre, talvez giratória, da qual, desde a invenção do fogo grego,
certos tubos que eram uma espécie dos canhões primitivos. O dromo tinha 2 mastros, etc. E a última grande ação entre navios a remos da história foi a Batalha de Lepanto, travada em 1571, junto à Península Helênica, que resultou vitória para os cristãos. Na prova agora de 2020, pediu a Batalha de Navarino, que foi a última batalha de navios a velas. Então, a última batalha de navios a remos foi a de Lepanto em 1571, que vamos falar num outro capítulo também. Então, o navio de guerra medieval, como vimos, o Dromo, a Batalha de Lepanto, é uma das poucas ações navais importantes sem estar ligada a alguma campanha terrestre, foi puramente marítima. Foi o caso da Batalha Naval entre a Inglaterra e a Holanda no século XVII também, que tiveram aspectos puramente marítimos. Vamos falar dessas campanhas navais do século XVII mais adiante no livro. O surgimento da pólvora, a arma do diabo. As primeiras armas chamadas de fogo foram os canhões, muito depois que surgiram as portáteis. E na marinha, o canhão forçou lentamente o abandono do navio a remos. A guerra e comércio na Idade Média é um tema do segundo capítulo também. E a tática naval, tema importante, mesmo para os navios a pano que navegavam no Atlântico, ainda era a abordagem. O desenvolvimento dos canhões, a princípio, eles não feriam o navio de modo a danificá-lo fortemente, feriam apenas os homens com o seu projétil, por isso chamado de Manskillers. Com a sua evolução, que ele passou a danificar em maior parte o material do navio, Ship Killers. Ainda continuando, guerra e comércio na Idade Média, falando do castelo de proa, né? Eles eram para abrigar os soldados, no caso de abordagem, e eram úteis ao mesmo tempo de paz, pois facilitavam a defesa dos navios contra piratas. Então, o castelo de proa, que foi uma evolução naval, era para abrigar os soldados, no caso de abordagens, e útil em tempo de paz para facilitar a defesa do navio contra os piratas. E assim permanecem até hoje na arquitetura naval. E o último parágrafo do capítulo fala de Henrique VIII, que já no século XVI começou a expandir o seu império marítimo até tornar a Royal Navy, a marinha inglesa, a maior do mundo. Com isso, finalizamos aqui o arquivo PowerPoint e a minha gravação aqui da tela do celular. Com isso, encerro hoje os 5 minutos, 15 minutos de bizu, também rima. Forte abraço, venham comigo rumo à aprovação.